porque eu ouvi algumas questionamentos sobre a forma dessa atividade. Primeiro, meninas, assim, quando eu colocar uma atividade para vocês, normalmente não será aquelas questionários muito simples e tal. Muito provavelmente eu vou pedir para vocês produzirem algo e pensar criticamente sobre isso, né? E como a gente estava falando sobre língua, sobre linguagem, sobre variações linguísticas e também sobre preconceito linguístico, eu trouxe essa atividade que era uma proposta de atividade da seguinte forma, ó, deixa eu ler para vocês, ó. Fala sério, toda língua vale. Produzir um cartaz em folha A4 ou tirinha que denuncia o preconceito linguístico e valorize a variação da língua portuguesa falada no Brasil. Então, quando eu coloquei a linha 4, é porque não precisava necessariamente ser em cartolina ou em nada gigante, não. A ideia era que fosse pequeno mesmo, tá? Mas que fosse a punho de vocês, ou que fosse, no máximo, usando uma imagem e outra como base, mas evitar esse ponto eu não coloquei no trabalho, então na atividade, então por isso que eu não levei desse ponto, mas evitar o uso de IA na hora de gerar essas imagens, principalmente para quem colocou tirinha, porque a IA ela tem as suas limitações, e uma delas é, se você não coloca um prompt tipo, muito detalhado do que você quer, ela vai colocar algo que ela imagina, né, que seja próximo do que você falou, ou exatamente o que você falou. Então, cria uma tirinha que valoriza a variação linguística e falada no Brasil. Ela vai fazer isso daí. Mas a minha proposta era que vocês não só fizessem essa valorização da língua, mas que vocês também dissessem como responder, como se portar, como combater o preconceito linguístico em situações como essa. Era essa a proposta. Aí eu coloquei lá, você já ouviu alguém dizer fala errado, já riu do sotaque de alguém, do seu sotaque ou de alguém? Vocês já passaram por isso? Já foi corrigido por uma palavra típica da sua região? E aí eu passo essa bola para vocês. Vocês já passaram por alguma dessas situações de ser corrigido, de alguém rir do seu sotaque? Não sei se vocês têm sotaque. Não prestei muita atenção na fala de vocês, foi curta. Ou já foi corrigido por usar uma palavra típica? Já, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo, né? Na escola é muito comum isso acontecer, né? De correções desse tipo. Acho que todo mundo já passou por isso aí já. Qual que era a ideia? Vamos pegar uma situação. Contexto de fala, de preconceito linguístico. Eu estou na região diferente e uso o termo mainha, que inclusive eu acho um termo muito carinhoso, muito mais bonito do que mãe. Eu gosto de mainha. Mas é muito tradicional aqui do Nordeste. Não que o Sudeste, o Centro-Oeste não vão usar. Tem gente que fala, principalmente porque no Sudeste, ali em São Paulo, foi construído com nordestinos, né? São Paulo, ele tem muito mais nordestino do que qualquer outro brasileiro ali de outra região. Mas vamos dizer que uma pessoa foi hostilizada porque chamou a mãe pelo telefone de manhinha. Como que essa pessoa deveria responder? Como eu identifico que é um preconceito linguístico? Qual que é a diferença para vocês? Como que identifica que é um preconceito? Para vocês, não tem certo, não tem errado. Bom, já que nenhuma das duas está falando aí, eu vou dizer como eu vejo o preconceito linguístico. O preconceito, para mim, ele é linguístico, ele vem muito velado, assim como muitos outros, mas ele vem escondido, né? Muita gente faz um tom de brincadeira, assim como todo preconceito, a maioria deles, na verdade, tem gente que é preconceituoso direto mesmo, mas vem num tom de brincadeira.
Então, numa situação como essa, muito provavelmente a pessoa ia dar risada e falar, maninha só se for na sua terra, que é mãe. Não existe essa palavra, maninha, né? É mãezinha, né? O diminutivo, não é maninha, né? E aí, como que essa pessoa deveria responder? Eu, sempre quando eu me deparo com uma situação de preconceito, ou eu me empodero da minha fala, do meu lugar de fala, e vou dizer, vou puxar aquela questão de, é uma variação da língua, tudo bem que não é diminutivo, mas não é para ser um diminutivo, é outra forma de falar, não é para ser um diminutivo, é uma outra forma de dizer, é uma variação da palavra mãezinha. Mas tem gente que eu respondo simplesmente que, como normalmente quando eu escuto alguém sendo preconceituoso, eu vou perguntar, eu vou pedir para a pessoa me explicar. Não estou entendendo, como assim? Me explica. Porque normalmente quando a pessoa é preconceituosa, ele se perde no discurso, ele não consegue reformular o que ele está falando e aí vira uma bagunça, né? E aí ele fica sem jeito e vai perceber que falou coisa que não deveria. Então tá. Essa situação são exemplos de forma de discriminação baseada na forma como a pessoa fala. Mas a língua é viva, ela é plural, ela é diversa. O que é ser plural, gente? Pode escrever no chat, não precisa falar no microfone se não quiser. O que significa dizer que a língua é plural? E ela é variada? Pois é, por aí. O que mais? Vocês acham que a língua é plural? Levando isso? Levando um sinônimo como variada? Ela é usada, não que isso é plural. Quando a gente aprendeu singular e plural, plural, ele é um ou mais de uma pessoa? Mais de uma pessoa. Mais de uma? Então, quando eu falo que a língua é plural, eu estou dizendo que ela não é usada apenas por uma pessoa, ela é usada por várias. E como ela é usada por várias, ela vai ter uma roupagem, ela vai ter uma forma de usar para cada um diferente. Mesmo pessoas, às vezes, na mesma família, vão carregar essa diversidade linguística, porque às vezes a pessoa, mesmo assim, mora com meus pais, mas o contato que eu tenho fora da minha casa não é o mesmo que meus pais têm. Então, eu vou carregar essas características de outras pessoas. Então, a língua, ela é diversificada, ela é plural, né? Ela é usada por vários, ela é viva, né? Quando se fala de viva, é o seguinte, se hoje pararmos de usar a língua portuguesa, ela morre. A gente tem exemplo, por exemplo, do latim. O latim era uma língua que eu precisava obrigatoriamente ter na minha graduação e não tive, porque não tinha professor para dar aula de latim. Então, ela é considerada hoje uma língua morta, porque ela é usada, ela é conhecida, ela é usada, mas por muito poucas pessoas, né? Então, ela precisa ser usada. A língua, ela é isso, nessa pluralidade. Essas situações são exemplos de uma forma de discriminação baseada, já li isso aqui, né? E aí eu falei assim, ó, crie um ou uma que una e para, né? Então a gente vai ligar aqui, história de nossa identidade. Vocês vão criar o quê? Algo que denuncie uma situação de preconceito. Ficou cortado aqui, não entendi por quê. E mostre que o texto pode ser criativo, irônico, sério, informativo. Linguagem verbal deve dialogar ou não verbal. Podia ser uma crítica, podia ser uma sátira, uma piada, uma charge, o que vocês quisessem usar. Os elementos visuais, balão de fala, expressões faciais, cenário. Produto final, um personagem. Esse aqui não ia ser exposto, né? Uma personagem ridicularizada por falar com sotaque nordestino, em um novo colégio, era um exemplo, né, de situação. Aí, eu recebi alguns retornos. Lília, você é a única que está presente aqui que entregou outra atividade. Eu posso mostrar o seu? Há alguma objeção?
Eu não entendi o que você falou. Pode? Ah, então tá bom. Ó, entrou mais uma, não tinha visto. Boa noite. Falou ali, entrou mais duas. Ah, que bom. Sejam bem-vindas, meninas. Letícia, Narielle, Tatiele. Enviaram essa atividade para mim, meninas? Se tiver lá, eu posso mostrar alguma objeção? Não. Entendi. Tá. Eu vou abrir aqui vou abrir da Lilia, que ela já falou para mim que pode abrir. E aí eu vou ter que fechar aqui para compartilhar outra tela. Essa aqui. Ó, vou dar um zoom aqui. Foi você que fez esse desenho, Lilia? Vou voltar lá. Que legal! Você tem o dom do desenho. Eu gostaria de ter, mas não tem não. Desenhar uma reta para mim é uma dificuldade. Boa noite, Maria Elisa, tudo bem? Seja bem-vinda. As aulas de matemática do ensino médio que geometria me pegavam. Tá, mas olha só, o que ela fez, o que a Lília fez. Oxente, que riqueza é essa? Eu não sei se é assim, né? O oxente, ele é mudo? Você sabe me dizer qual que é o sotaque do nordestino? Ele é mudo? Ele é oxente ou oxente? Oxente. Ah, então tem um t aí no final. Maria Luísa, eu estou falando sobre a atividade que eu pedi para fazer, a última atividade. Estou mostrando e comentando, tá? Sobre variação linguística e preconceito linguístico. É isso que eu estou fazendo. Não sei se você enviou essa atividade. Mas se você enviou, Boa noite. Boa noite, Vitória. Tudo bem? Ela começou às 7 horas mesmo, né? Começou às 6h30. Porque o horário que passou pra gente formado foi 7 horas. Quem é que informou esse horário para vocês? A gente tinha conversado com a coordenação que começaria a partir da semana que vem às 7 horas. Tá. E quem foi a Desculpa pelos coordenação? 30 minutos. Não, imagina, se foi conversado com vocês, não é atraso, né? Eu vou confirmar essa informação que eu acho que não foi passado para mim. Mas aí, se for assim, a partir da semana que vem a gente começa às 7 horas. Semana que vem, não. No próximo encontro, sim, quando eu lembro dessa informação. E a gente começa às 7 horas, tá? De qualquer forma, tem isso, que a partir de agora, a maioria das aulas vão ser tudo online, presencial, síncrono. Que também foi conversado. Isso é ótimo. Para mim é muito melhor. É muito melhor. Mas eu vou confirmar essa informação. A gente teve aqui, diferente de vocês, a nossa reunião é mais complicada, né? Para reunir todo mundo. Mas eu vou confirmar e para mim é ótimo. Não tenho problema nenhum. Eu vou continuar com o Classroom para passar atividade para vocês fazerem durante a semana, né? Às vezes a gente fala com alguma coisa e aí às vezes não dá tempo de passar atividade, eu passo para vocês fazerem no final da semana. Tudo bem? Mas obrigada por essas informações, Vitória. Bora lá. Bora continuar. Então lá, tá gente. Não, professora, é que a gente teve uma reunião. Desculpa pelo barulho. A gente teve uma reunião na sexta não. Não, foi na segunda, com a coordenação. Passada. Foi, segunda-feira passada. Com a coordenação e a outra, que eu esqueci o nome, que a gente pediu para a coordenação para as aulas começarem às 7, porque às 6h30 estava sendo um horário muito apertado para as pessoas que trabalham, e entre outras coisas, que é um intervalo muito grande. Aí ficou de acordo dela conversar e tal, e nos dar a resposta. Aí na segunda a gente teve a reunião e foi aceita. Aí a gente teve até algumas aulas a partir das 7, semana retrasada, e aí termina às 9. Passada, Foi no o que caso, né? tinha, foi.
Isso mesmo, a gente tinha conversado, que a partir de agora as aulas seriam das 7 às 9 por conta dos 30 minutos de 6h30. Porque a gente começava antigamente 6h30 e terminava 8h30. Agora vai ser o contrário. A gente vai começar às 7 e terminar às 9 para pegar os 30 de 8h30. Entendi. Entendeu? Aí foi Tudo conversado bem. isso. Não sei se o Wallace está aqui, mas se o senhor puder, pode perguntar a ele, que ele também estava na reunião. O Wallace tá aí sim, mas não tem problema não. Depois eu vejo isso. Não. Vamos otimizar o nosso tempo? Se você tá me falando, eu acredito. Eu confirmo essas situações agora, depois da aula com a coordenação. E aí a gente ajeita assim, não tem problema não, tá? Eu de verdade estava aqui desde as 6h30 porque eu já estava aqui mesmo, né? Mas eu comecei, acho que era umas 10 para as 7. Não perderam muita coisa, não. Eu só realmente li a proposta de atividade. Estou vendo aqui as atividades que foram feitas com vocês. Estou pedindo autorização, tá, gente? Se tiver alguém ali que não quer que mostre, pode falar. Eu não tenho problema com isso, não. Mas bora lá. Essa aqui é da Lília. Ela já autorizou. Já parabenizei ela pelo desenho, porque olha que riqueza. Não dou conta, não. Essa habilidade aí eu não nasci, não. Nem treinei. Mas vamos lá. Ó, gente, que riqueza é essa? Né? A gente tem a característica aqui da família nordestina, né? É o que eu acho que ela quis representar, ali, o chapéuzinho ali, né? Que é um ícone não, um símbolo muito forte do Nordeste. E aí tá lá. A fala do Nordeste é cultura, é poesia do povo. Não vá se aperrear. Peraí, vamos lá, vamos respeitar, né? Vamos ler direito. Não vá se aperrear, não, vice? Acho que é assim, viu? Se eu estiver falando errado, se perdoe que eu tô emprestada aqui no Nordeste, né? Não sou daqui não, mas eu tô aprendendo. Prometo que daqui a uns anos eu já tô assim, afiadíssima com o sotaque. Mas é isso aí. A linguagem é liberdade, é variedade para quem se expressa. Não importa a etnia, o que importa é a alegria. Viva a língua, viva as gírias, viva o Nordeste. Eita, Cabo da Peste. Ah, que legal! Ficou um poema no final, né? Rimou ali. Eita, que coisa retada. Tô só o caco depois do forró. Que legal. Tá barato demais. É só R$ 1. Esse aqui eu não entendi. Pracho? É isso? Macho véi. Ah, é um meme, macho, velho. Essa expressão eu nunca vi. Que legal. Nunca ouvi, né? Eu acho que não. Se eu já ouvi, eu não lembro. Aprender língua é também aprender a amar a cultura, respeitar a todos. Espalhe essa ideia e cultive a paz. Sabe aqueles cartazes de normalmente saúde que tá lá com indicações? Eu lindamente faria isso aí com esse cartaz aqui junto com a Secretaria de Educação, né, o Ministério da Educação, e deixaria ali exposto ali nas escolas aí tranquilamente. Ficou muito bom. Muito bom mesmo, valorização. Parabéns, viu, Lília? Adorei. A única coisa no ponto que eu achei que faltaria, assim, a situação de preconceito linguístico, né? A gente tem uma valorização da língua ali, ok, mas como seria essa situação de preconceito, né? Talvez alguém rindo dessa mulher ali por chamar de macho velho, né? Não sei como essa pessoa se portaria, mas impecável o desenho, ficou muito bom mesmo. Parabéns, viu? Eu vou encerrar aqui a apresentação para eu pegar um outro aqui, só um pouquinho. Fantástico. Deixa eu ver. Maria Luísa, você está presente? Tá. Posso mostrar o seu? Ok. Temos a autorização da artista. Então, vou mostrar.
Vou ampliar aqui também, porque eu não enxergo. Eita, que eu acho que... Ah, aqui. Aqui deu para enxergar. Tá todo mundo vendo? Vou subir um pouquinho, vai dar uma borrada, mas é assim mesmo. Bora lá. Ó. Fala sério, toda língua vale. Cada região possui diferentes sotaques, o que faz o Brasil ser conhecido como um país diversificado. E aí tem o mapa do país ali, né? Com algumas expressões, massa, gaiato, guria, abestado, uai, tchê, né? Eita, véi. E aí, vou ler o texto aqui do lado esquerdo primeiro. No Brasil, as diferentes formas de falar, cada região possui um sotaque próprio, único, assim como diferentes expressões culturais e históricas. Dizem que existem formas corretas para se falar uma língua, mas eu discordo. Cada um possui o seu jeito único de falar, que também é correto de se falar. Eu gostei do desenho. Eu acho muito legal esses bonequinhos, a expressão, né? De palitinho, se eu não me engano, né? Não lembro exatamente, mas olha lá que gracinha o bonequinho. E aí, aqui do lado, a gente tem uma conversa. Vamos ver aqui, ó. Você fala vice? Isso é errado, né? E aí a cara da bonequinha que recebeu essa informação. Inconformada, triste. É que eu acho que ela não gostou dessa informação. Cada canto do Brasil fala de um jeito. Cada canto, né? Cada forma de falar está certa. E aí, a gente tem uma representação ali de uma situação de preconceito e a pessoa se portou, né? Ela respondeu à altura. Muito legal, Maria Luísa. Adorei também. É outro daqueles que eu faria um cartaz para expor aí nas escolas, junto com o Ministério da Educação. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Narielle também tá aí, não tá? Está. Posso mostrar o seu, Narielle? Tá. Então, bora lá. Vamos ver da Narielle agora. Não, é esse. Isso. Deixa eu abrir aqui. Meninas, vocês são muito 10 em desenho. Parabéns, hein? Não tem essa habilidade, não. É fazer no máximo uns bonequinhos de palitinho, mas é aquele magrinho só, uns varetinhas mesmo. Não tem essa habilidade, não. Muito bom o desenho de vocês. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo girar isso aqui. Eu acho que não. Mas, vamos lá. Bom dia. Eu vim me inscrever no curso. Nossa, que sotaque carregado. Oxe, não gosta? E é a cara da pessoa do lado, né? Não leve a mal, é que sou estranho. É uma situação de preconceito. Aí eu pergunto para vocês. Que legal esse desenho. Muito bem, Arielle. Adorei o desenho. Vocês têm uma habilidade que eu não tenho. Como que esse rapaz ali que está sofrendo preconceito pelo sotaque deveria responder? Lembrando que ele está numa situação em que ele foi se inscrever num curso, né? Fazer a matrícula num curso. Como que ele deveria responder para esse outro homem aí?
Creio de forma educada, mas com o seu sotaque, porque não tem como ele tirar o sotaque por conta de outras pessoas. Isso a gente vive no mundo real mesmo, não só aí. Você chega, por exemplo, eu que sou alguém que é de São Paulo vem para Bahia, sempre vai ter um sotaque diferente. Eu creio que ele deveria responder de forma respeitosa, mas não deixando seu sotaque de lado por conta de outras pessoas. Sim, até porque eu falo que quando a gente se ataca, quem está nos atacando, dependendo da situação, a gente se transforma, né, na pessoa, né? Tá cometendo o mesmo equívoco, o mesmo erro. Então, ser educado, sim, até porque, né? E como responder exatamente? Olha, é uma pena que você não goste do meu sotaque, pois eu amo. Ele é a história da minha família, a história da minha região, a história do meu povo. E não é, como você disse, né, Vitória? Não é uma roupa que eu consigo tirar. Então, você vai ter que se acostumar. É isso. Sobre isso. Uma pena. É como a gente vive nisso diariamente, né? Quando pessoas saem de sua cidade por conta que não tem lá uma capital boa, no sentido dinheiro, trabalho, aí vai procurar, por exemplo, as pessoas da minha cidade, Andaraí, é na Bahia, perto de Salvador, perto, mas é um perto longe, perto de Sim. feira e tal. As pessoas saem daqui para procurar emprego em São Paulo, em Feira, em Salvador, em Vitória da Conquista, por ser cidades que têm uma capital melhor. E aí eu saio com sotaque daqui, de baiano mesmo, porque a gente tem, para ir para outro lugar que tem um sotaque totalmente diferente. Eu, particularmente, passei um pouco, acho que eu passei uma semana em Vitória da Conquista, o sotaque de lá já é diferente, mesmo sendo perto, já é um sotaque diferente. A gente conviveu com pessoas de outro estado, tipo, em eventos que tem. Ano passado, como eu era da presidência, eu sempre estava em eventos que tinha outras pessoas de outra cidade, de outro estado também. E a gente viu o sotaque totalmente diferente. Então a gente deveria pensar mais, porque assim existe preconceito entre a gente aluno mesmo, que já deu para perceber em várias vezes em alguns eventos, a gente sempre percebe quando estranha a voz, não entende, aí fica o quê? Você disse o quê? É tipo essas coisas que a gente ainda convive por conta do jeito de falar que não é igual. Tem muita gente que fala diferente. Eu não sou exemplo agora, mas o exemplo, eu digo o Aipim. Muita gente conhece em cidades como Macaxeira, outros nomes, já que na minha cidade é Aipim. Então são esses tipos. Até nas comidas também existe o preconceito. Porque eu já vi muita gente brigando no sentido, na minha cidade é macaxeira e na minha é empim. Não tem pra que brigar, é tudo a mesma coisa, só muda que cada cidade tem seu jeito. Eu já passei por essa situação assim do aipim, de eu ir comprar, porque para mim eu conheci como mandioca, né? Então eu configurei como mandioca, para mim é mandioca. Então, de comprar mandioca e a pessoa me olhar com cara de deboche, fala, não, mandioca não tem, mas tem aipim. Então, né, vai entender. Mas eu acho que é por aí, sim, essa situação de preconceito, como eu disse no início, não sei se você estava nesse momento, é muito velado, é muito escondido ainda como brincadeira, dá aquele tom de ironia, a pessoa ri. Mas, na real, ninguém se sente bom. Eu não me sinto à vontade quando eu vou comprar mandioca e a pessoa ri de mim falando que é aipim. Eu não fico bem, eu não fico contente com essa situação. Imagine isso desse rapaz aqui, foi lá fazer a inscrição de um curso que se encontra nessa situação aí de passar por um preço. Você não espera isso, né? Por ser quem você é, por que eu vou esconder? Eu falo sim, e tá tudo bem, e é por aí mesmo. A gente tem que se empoderar do discurso e nos defendermos disso, né? É essa a proposta da atividade. Aí, deixa eu encerrar aqui. Dizendo, professor, eu acho que o meu tá errado, porque eu fiz de outra forma. Eu não Você fiz igual fez as meninas, porque eu acho que foi. Eu não lembro muito, mas não. Tá aqui no caderno, eu ia até olhar, só que eu tava falando e esqueci. Nesse sentido, eu não fiz igual as meninas, porque
Pode, tranquilo, eu não tenho vergonha, não. Então, É bora lá, que eu vou ler. é nesse Então, sentido, porque eu não tenho muita habilidade em desenho. Eu sempre falo, desenho não é minha prática. Não tenho. Eu fosse igual a senhora, eu ia botar ali uma bonequinha, mas eu não consegui, eu fiz o desenho, só ficou muito feia, eu não me entreguei como desenho, entreguei como um texto. os bonecos de palitinho tá em alta, tendência, sempre usei. Deixa eu ler aqui então, bora ler. Ó, um personagem ridicularizado por falar com sotaque nordestino em novo colégio. A voz de Maria. Maria saiu do sertão de Goiás com seus pais para tentar uma vida melhor em São Paulo. Chegando em seu novo lar, em sua cidade, com os olhos brilhantes de esperança e coração apertado, com saudade de sua terra e o seu sotaque que carregava como herança de sua terra. No primeiro dia no colégio, ela se apresentou para os seus colegas e seu professor. Bom dia, meu nome é Maria, vim de Goiás. Antes que ela dissesse alguma coisa, seus colegas riram dela, zombaram, né, dela e deixaram ela sozinha no canto da sala. Oxente, essa aí é a nova matuta da escola, zombando da colega. Fale igual ao compadre Washington, disse outro imitando sua fala. Tempos se passaram e Maria continuava sozinha, bem sem amigos. Logo se passaram algum tempo. A professora pediu que os alunos fizessem uma apresentação sobre cultura regional. Maria não se ofereceu, mas, encorajado por um colega que a tratava bem e com respeito, onde os decidiram falar sobre sua terra. Logo, assim, eles apresentaram o trabalho e passaram um tempo, as pessoas começaram a entender sobre a linguagem de Maria e das outras pessoas. Olha que legal o texto. Uma história. Infelizmente, eu vi isso acontecer muitas vezes, de eu ter que fazer trabalho sobre preconceito linguístico, parar o meu conteúdo na aula, por perceber que um aluno ou uma aluna estava sofrendo preconceito por usar outro tipo de fala. Eu já vi isso acontecer de universidade até educação básica, né? Que a gente tende a estranhar o que é diferente, é natural, mas daí é você ridicularizar uma pessoa porque ela fala diferente, não faz sentido na minha cabeça. Ainda mais São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que foi, como eu disse para vocês, foi criada por nordestinos, então, assim, falar que é paulistano nato, quem é paulistano nato? Quem nasceu em São Paulo? O que é São Paulo, né? Alguém estava falando alguma coisa, eu pausei? Não, professora, é igual a senhora está falando. Eu acho assim que a gente, quando fala preconceito linguístico, a gente não deveria só falar do preconceito linguístico. Por exemplo, a minha da cor também. Hoje em dia ainda existe muito isso. Não pelo jeito de falar. Por exemplo, se chega em uma cidade totalmente diferente do que tipo da Bahia, a gente tem um sotaque, um jeito de falar totalmente diferente. A gente chega em outro estado que não tem igual, a gente já sofre preconceito. Se a pessoa ainda for, eu falo preta, mas é negra. Se a pessoa for, ela ainda sofre mais um preconceito ainda, seja ele racial, verbal, não verbal. Tem hora que até apanha, que a gente vê casos diariamente no jornal passando, que ainda existe o preconceito das pessoas brancas fazendo com os negros e vice-versa, que os negros também fazem. No sentido que eu já vi também. Aí é onde a gente pauta, a gente fica, ai, não, a gente sofre muito preconceito, a gente preto das pessoas brancas, só que, tipo, a gente mesmo tá fazendo preconceito. Como é que a gente vai lutar para acabar se a gente mesmo também faz? É aquele negócio da gente combater o mal com o mal. Eu acho que deveria acabar isso também, nesse sentido. Não sei se eu entrei no assunto certo. Eu acho que você está se empoderando de uma fala muito pertinente. Eu acho que é por aí. O primeiro passo é esse que você já fez, que é ter conhecimento, ter a crítica, a autocrítica. Tem um autor que eu gosto muito, que eu não sei se você já leram algum texto deles, mas eu lia na faculdade, ele parei de ler faz um tempo, que ele chama Antônio Cândido. E ele faz umas falas, ele diz alguma coisa sobre a linha de pesquisa dele é a literatura, né? O que é literatura?
E ele fala justamente disso, né? Dessa colocar-se no lugar do outro, de ser isso, né? De o sonho do opressor, do oprimido é ser opressor, tá? De trocar de lugar para sentir o outro. É muito complicado, porque eu não tenho um amigo, por exemplo, nordestino. A gente pode falar preto assim, viu, Vitória? Não tem problema, não. O problema é só o preconceito. Dependendo da forma com que você fala, pode... com quem você fala, né? Pode soar preconceituoso. Então, é isso. Ele era preto, ele era pobre, nordestino, e ainda era gay. E fala para ele, meu filho, você tem que ser resiliente, porque a quantidade de preconceito que você já sofreu na sua vida, eu acho que não passei a metade. Porque, né? Mas é isso aí. Tá, gente, falando de preconceito linguístico, sobre variação da língua, a gente terminou esse tópico. Há alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir? Porque agora nós vamos entrar num conteúdo que já é um pouco mais divertido, para mim, né? Vou colocar para apresentar aqui. F5. Ué, tá apresentando aqui? Não. Por que será que você não quer apresentar? Apresentação de slide. Acho que agora foi. Estão vendo bonitinho aqui? Estrutura das palavras. Joia. Vocês estudaram comigo a diferença de língua e linguagem. Vocês já viram isso na vida de vocês. Mas agora nós vamos entender como são formadas e como são constituídas as palavras. Mas antes de prosseguir, eu preciso saber o seguinte: o que para vocês é uma palavra? O que é uma palavra? Ou pode responder desse sentido de situação? Eu não faço ideia, professora. Nunca parei para pensar nisso. Porque eu, na minha época de escola, acho que nunca me explicaram o que é uma palavra. Alguém tem alguma ideia do que é uma palavra? Tem alguém digitando, então eu vou esperar. Expressar algo? Faz sentido. Faz sentido, sim. Expressar algo. Olha, eu vou dizer para vocês que eu estudei uns 2 ou 3 semestres. Eu li teóricos, eu estudei, eu levantei, eu fiz trabalhos e a gente não conseguiu chegar num consenso do que é uma palavra. Tá? A Juliana falou aqui, ó, um conjunto de letras. Maria Luísa, palavra que dá conceito a algo. Talvez tudo isso seja uma palavra, tudo que vocês disseram aí é uma palavra. Mas por que é tão problemático essa questão do que é uma palavra, né? Deixa eu passar aqui o slide. Então, nessa aula, a gente vai aprender, vai lembrar, né? E vai trabalhar radical, afixos e vogais temáticos. Isso aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram.
talvez não lembram, talvez foi muito superficial, mas de sexto, sétimo ano ali, vocês já ouviram isso daí. Não sei se vocês estavam... Em que ano vocês chegaram a fazer aula, fizeram, se então, no ensino médio, remoto, durante o Covid? Em que ano vocês estavam, quando vocês estavam remotos? Em que ano, assim, sexto, sétimo, oitavo, nono? Eu tava, acho que no 8º para 9º. Tá. Então passou por isso aqui no presencial. Metade do primeiro. Sétimo, oitavo, mesmo tempo. Nono, tá. Então, eu imagino que boa parte de vocês deve ter visto isso daí presencialmente. Eu acho que é o que né? a senhora disse, professora. A gente já deve ter ouvido falar, só que a gente não sabe o que é o Não significado, como lembra, a né? senhora mesmo disse. Aham. É porque esse aqui é muito antigo, né? Vocês que já estão do ensino médio para frente, né? Tem alguns cursistas que estão já terminaram, já passou um tempo aí. Mas tá, bora lá. A gente vai ver o que é isso radical, o que é fixo, o que é vogal temática. Aí assim, ó, o que é uma palavra? Isso aqui é uma síntese, né? Que eu acredito em partes. Bora lá. Segundo os linguistas, quem são os linguistas? Os caras que passam a vida inteira estudando língua ali, né? Uma palavra é a menor unidade linguística com significado que pode ser usada de forma independente na comunicação. Então, ó, menor unidade linguística com significado. Então, não pode ser só uma junção de letras, ela tem que ter significado. Por exemplo, uai. O ai, né? Que vem lá do... Assim, escrevi ali no chat para vocês. Uai, tem sentido? Tem. É uma interjeição. Ela é usada, né? O ba do gaúcho, né? Que eles escrevem assim. Peraí. É uma palavra? Isso aqui é uma palavra? Tem significado? Se eu coloquei o acento, muda? Então, para ser uma palavra, ela não pode ser só uma união de letras, ela precisa ter significado. Não é só eu pegar letras aleatórias e juntar e falar que isso daí, essa união de palavras, de letras, é uma palavra. Não, tem que ter significado e ela também pode ser usada de forma independente da comunicação. Ou seja, se eu pegar o bar fora de um contexto e mudar para um outro, vai ter sentido. O dar também. Então, isso é palavra. Ela é uma forma som ou escrita associada a um ou mais significados e reconhecida como uma unidade pelos falantes de uma língua. Como assim uma ou mais significados? Vou dar um exemplo para você de uma palavra. Aqui, ó. Manga. E ainda tem uma que é com acento, que é assim. A grafia da primeira é idêntica a pelo menos 2 significados. Manga, fruta e manga, né? De camisa, manga. Então, tem mais de um significado. E a linha embaixo tem o mangá, que é uma coisa assim totalmente distinta, né? Um tipo de quadrinho. Vocês sabem o que é o mangá, imagino. E é isso. Aí, deixa eu passar aqui o slide. E esses caras aqui, o Chomsky e Saussure, eles são os considerados pais da linguística, né? Ou se não são os pais, são, tipo, muito importantes para quem estuda língua. Se vocês têm ideia de fazer uma faculdade da área da linguagem, com toda certeza vocês vão estudar Saussure e Noam Chomsky. Palavra é unidade morfológica e sintática que pode ser isolada e combinada com outras unidades para formar enunciados. Basicamente, ele está falando que o texto falou anteriormente, que palavra ela é uma unidade, né, uma união morfológica. Morfologia vem de letras, de palavras, e sintática vem de organização frasal, né? Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, eu sou
professora tem uma organização sintática, está organizada essa oração. Então, essa unidade ela está organizada dentro dela mesma, né? Consoante, vogal, às vezes uma consoante, uma vogal, mas está organizada ali. Mas também está organizada no meio do enunciado. Eu posso tirar daquele enunciado, levar para uma outra enunciado que vai continuar sentindo essa palavra. Então, isso é palavra para essas pessoas. Aí eu fui pesquisar, por curiosidade, vocês sabem quantas palavras em média tem na língua portuguesa brasileira? Tem uma noção? Isso vai mudando, viu? A última vez que eu vi essa pesquisa, faz uns 10 anos e já mudou bastante da quando eu vi. Não faço ideia. Eu tinha uma noção, mas eu fui pesquisar para não falar bobeira para vocês, né? Eu tenho um dicionário Aurélio, ele está no carro, que ele é deste tamanho, gigante. Mas hoje tem entre, 200 e 600 mil palavras na língua portuguesa. Aí eu vos pergunto, vocês acham que eu conheço metade delas? Não conheço. Por que eu tô falando isso? Mas você é professor de português. Quem dera eu tivesse a memória para guardar 300 mil palavras ali na minha mente, no meu CPU. Mas eu não tenho. O que eu gravei foi regras de como escrever, né? Grafia, né? Ortografia. Então, quando vai 2 S, quando vai S, quando é C cedilha. Mas saber de todas é muita palavra, gente. Esse mini dicionário que a gente usa na escola, normalmente, que pede para comprar, ou vocês da escola dá. Eu não sei se ainda dá, mas quando eu estudava, eu ganhava dicionário de português. A cada 2, 3 anos, eles me davam um dicionário. Eu deveria ter uns... Na escola pública de onde eu vinha era assim, né? Não sei se era uma realidade do Brasil. Ela não é nem 10% da quantidade de palavras que tem ali no léxico da língua portuguesa. É muito vasto. E aí, como é que essas palavras são formadas? Vocês já pararam para pensar? Porque quem foi o ser humano que olhou para uma... vou fazer um objeto que a gente vai usar para sentar, para se descansar. Vou chamar de cadeira. Por que chamaram de cadeira e não de mesa? E por que a mesa chama mesa? Né? Já pararam para pensar nisso? Ou é só eu que faço isso de vez em quando? O Tupi-Guarani, muitas das palavras que eles têm vêm do som ou da função desse objeto. Quer ver? Ó, a palavra canoa, vou copiar e mandar para vocês aí, ó. É ubá, que geralmente se refere a uma canoa feita de uma única peça escavada em um tronco de árvore. Então, ela vai significar justamente isso, tronco que flutua, né? Ubá, outras palavras, igará, que significa canoa ou barco em geral. Mas se a gente pegar a etimologia dessa palavra, ele vai significar isso aqui, ó, tronco que flutua. Porque a canoa é feita à base disso. Mas e no português? De onde surgiram? E aí que entra uma área da linguística não, um ramo de pesquisa que eu acho muito legal, que é pesquisar a etimologia das palavras. Como surgiu essas palavras, né? Mostrei para vocês o pronome de tratamento, mas o você, acho que eu falei do você com vocês, mas é um exemplo mais conhecido, né? Gente, estou falando muito rápido? Querem que eu reduza a velocidade da dicção aqui? Se tiver, pode falar que eu volto, viu? É que eu não estou vendo vocês. Quando eu vejo o aluno, eu sei que ele está com dúvida olhando no rosto dele, mas eu não estou vendo vocês, então eu suponho que se ninguém falou nada, tá ok.
Tá. A Juliana tá digitando, mas eu vou continuar aqui, depois eu vou ali, tá, Juliana? Ó. Ah, já falou, tá ótimo. Legal. Aí a gente tem aqui alguns exemplos de palavras. Eu trouxe só alguns, só porque para a gente diferenciar monossílabo-tônicos e átomos. Vocês lembram disso aqui? Isso aqui já é mais longe. Isso aqui lá acho que lá do quarto, quinto ano, eu acho. Céu, flor, lei, mar, mas, nem, quem, sem. São exemplos de palavras. Algumas, né? Monossílabas. Tônico, átomo. Aí, olha aí. Eu trouxe essa imagem que é uma representação desse nosso léxico. Já ouviram esse termo? Léxico? Léxico é esse conjunto de expressões, de palavras, de formas de uma língua, de uma determinada língua. Então, na nossa cabeça, é como se a gente tivesse um grupo, um léxico, da nossa língua portuguesa. E aí, cabe algumas variedades dessa palavra e dessas palavras na nossa cabeça. É por isso que eu falo para vocês, eu volto a repetir, a leitura é muito importante. Porque, primeiro, a gente vai aumentar o nosso léxico, a gente vai estar em contato com palavras diferentes, e o nosso cérebro ele vai armazenar isso para um momento de fala, vai vir. Se a gente tem um contato firme com isso, vai acontecer. A gente ter mais opções, para organizar nossa fala aí. E aí tem um exemplo aí de pouquíssimos, aí não tem nem 0,01% de palavras do que tem no Brasil, né? O português brasileiro, né? Problema, acho, sempre, além, motivo, trabalho, olha aí. Uma nuvem repleta de variedades. E ainda tem variações, né? Mulher, para nós. Tem variações, né? Lá em Floripa, eles chamam de rapariga. Aqui a gente não pode chamar, mas lá eles chamam. Bora continuar. Bom, então sabemos que palavra é isso, né? Essa união de letras também, mas ela tem que ter sentido, ela tem que ter significado, ela tem que ter contexto, né? E aí entra nesse conceito aqui. Radical. O que vocês acham que significa a palavra radical? E eu não estou falando do Nescau. O que significa um radical? O que é um radical? Vocês lembram disso? Me lembraram na sexta-feira do radical lá da matemática, mas não tem nada a ver com esse radical, não. É o radical da palavra, né? Por exemplo, gato. A primeira palavra, o início e o final é o... Ah, esqueci. O que? Você tá falando de prefixo e sufixo? Eu acho que deve ser isso que eu tô falando, né? Tá. Mas e qual que é o radical da palavra gato? O início, Gá. Gate, né? O T Gato. muito. Tá. Deixa eu ver se eu abro o Jam aqui. Para ver se eu uso o quadro com vocês. Jumbo. Tá. Ó. Radical, ele vem de raiz. Lá na biologia, o que é a raiz? Qual parte da planta é a raiz? É a parte que sustenta a planta. Não só sustenta, como vai levar nutrientes, né? Então, dependendo da espécie, vai ter uma raiz mais profunda, outras ter uma raiz mais aberta, mas uma planta, né? Ela vai ter uma raiz. Radical, ele está escrito assim, ó. É o núcleo da palavra, a parte que carrega o significado principal. Toda palavra de uma mesma família tem o mesmo radical. Então, o que é o radical? Ó, a palavra amor, amável, amorzinho.
qual parte da palavra não muda de uma palavra para outra? De amor para amável, o que não mudou foi o am. De amável para amorzinho, o que não mudou foi também o am. Então, a gente sabe que o radical é am. Se nós formos criar uma palavra, né, diferente dessa aqui, mas usando a palavra amor, amoreco, amorzão, que mais? Vamos pensar aí, que me ajuda aí. Qualquer outra palavra que nós criarmos, o radical que não muda, o que sustenta a parte mais importante, a parte mais significativa e imutável da palavra é o nosso radical. E aí a gente tem aqui, ó, flor, florista, florescer, floricultura, floreira, que mais? Falem aí algumas palavras derivadas de flor. Todas essas palavras que a gente tem aqui, mais essas que eu estou esperando ansiosamente para ler, elas dão origem, elas nasceram, florista, a partir do mesmo radical, que é flor. Então, deixa eu pegar outra palavra aqui, ó. Vou escrever aqui no chat, tá? Alguém consegue me escrever uma outra palavra que vai nascer dessa daí? Pedregulho, pedreiro, pedregulho, pedreira, pedrinha. Olha quantas pedras, né? Pegaria já tá mudando, Vitória. Já mudou radical. É outra família. Board. Tá. Deixa eu só tentar entrar numa coisa aqui, gente. Já volto aí para falar com vocês. Só um minutinho. Vou me mutar aqui. Eu ia procurar um aplicativo aí e fui ver que ele foi extinto, infelizmente. Mas olha só. Da palavra pedra, vocês criaram um monte de coisa. Qual parte, um monte de palavra, qual parte dessas palavras não muda de um lado para o outro? De pedra, de pedrinha, pedreiro,
Pedro também. Pedre. Exatamente. Uhum. Aí, gente, se não mudou, esse pedre, ele é o nosso o quê? Radical. Vou dar outro exemplo. E aí vocês vão me trazer exemplos de palavras como essa aqui. O que a gente pode criar com essa palavra aí? Ferreiro. Muito bem. Ferraria. Uhum. Alguém falou ferragem, ferrolho. Nossa, foi longe, Maria Luísa. É isso aí. E o que não mudou de uma palavra para outra? Uhum. Pronto. É isso. Dente. Mais uma palavra. Bora tentar mais uma vez para fechar esse radical. Dental. Dentadura, dentista. Isso aí. E o que não mudou de uma palavra para outra? Qual é o nosso radical ali da palavra? Dente. É isso. Entender o radical não é difícil. Aí vai complicar um pouquinho quando entrar em prefixo e sufixo, que a gente vai ter que aprender a diferenciar, né? Mas é isso. Alguma dúvida até aqui sobre o que é um radical? Não. Legal. Bem tranquilo, né? Aí, pode falar, deixa eu ver quem foi que levantou a mão. Acho que foi o Andrei. Apareceu rapidinho, depois sumiu. É, Andrei. Pode falar, Andrei. Eu só tô um pouquinho de dúvida porque eu entrei meio atrasado, então não tô entendendo. Eu entendi um pouco do assunto. Entendi. Eu entendi. Bora lá. Vamos voltar aqui, então eu vou recapitular para você, tá? E para alguém mais que talvez não tenha falado. A gente, não sei que ponto você entrou. Desde onde você está ouvindo, Andrei? Eu cheguei nessa hora do radical. Tá. Então, Andrei, assim, ó, a gente estava conversando até agora sobre o que é palavra, qual é a concepção de palavra e como que as palavras são formadas. Então, o conteúdo dela de hoje é formação de palavras. Então, o que eu falei para vocês? Eu falei que palavra, ela é uma união de letras, sim, mas ela tem que ter sentido, ela tem que ter significado e ela é funcional independente do contexto. Então, se eu tirar ela de uma oração, de uma frase, né? Colocar em uma outra oração, ela vai ter seu sentido também. É óbvio que tem palavras que têm vários significados, mas mesmo assim, para ser palavra, ela precisa ter pelo menos significado, algum significado. E aí, eu falei para você o seguinte, que a palavra, todas as palavras, né, de uma mesma família, elas vão ter o mesmo radical. Radical, ele vem de raiz. Então, é a base da palavra, é o que é imutável. Quando uma palavra muda o radical de uma forma, aí a gente vai chamar mais para frente de irregular. Mas, por agora, a gente vai pensar o seguinte: da mesma família
nós vamos ter o mesmo radical. Então, foi isso que eu falei ali, para pedir para vocês fazerem o exemplo. Então, é o núcleo da palavra, é a parte que carrega o significado principal. Então, a partir do radical é que nós vamos criar outras palavras, tá? Ela é a parte imutável, ela não muda. Ela vai ser a mesma coisa, independente da forma que a gente for escrever. Então, ó, amor, amável, amorzinho. Amor para amável, o que não mudou? Justamente esse an, né? Amável para amorzinho, o que não mudou? O an. Então, o an, ele é o meu radical da palavra, né? Dessa família, dessas palavras que tem a mesma origem de radical, a mesma família, né? Lá quando vocês aprenderam o derivado. É isso. Então, flor, né? Florista, florescer, né? Flor, florista, florescer, eles têm o mesmo radical, que é a própria palavra flor. Então, floricultura, floreira, floresvaldo, né? Tem substantivos com esse nome. Ele, o que não vai mudar é o radical. Então, o radical é essa parte central da palavra que não muda, que ela vai carregar para qualquer que seja outra palavra da mesma família. Ficou mais claro aqui? Ficou. Tá. Aí eu fiz esses exercícios aqui de perguntar para vocês, mas é isso, de encontrar o radical é isso, tá? Vou seguir aqui para os afixos. O que são afixos? São elementos que juntam ao radical para formar novas palavras ou modificar seu sentido. Então, os afixos, eles vão se unir, né, ao radical da palavra, e aí eles vão criar uma nova palavra, né, ou modificar o seu sentido, né? Por exemplo, aí tem ali, ó, desleal, né? O prefixo, ele vem de pré. Pré é antes, né? Então, prefixo, ele vem antes do meu radical. Então, o que eu vou... Encontrei meu radical. Se tiver alguma elemento antes do radical, a gente chama de prefixo. Se tiver algum que vem depois, aí a gente vamos chamar de sufixo. Então, o prefixo vem antes, ó. Desleal, leal, lealdade, que mais? Outra palavra derivada de leal. Gente, me ajuda aí. Vou pesquisar aqui. Lealmente, essa aqui para mim é nova. Deixa eu ver aqui. Lealmente é um advérbio, tem razão. Tá. Então, o que não muda ali de uma palavra para outra? Lealdade é o leal. Então, leal é o nosso radical. E aí a gente tem um prefixo antes que significa que é o des. Quando eu digo que algo é desleal, esse des é um prefixo que indica negação. Então, se ele está indicando negação, algo que eu vou falar logo depois, ele não é leal. O que seria um desleal para vocês, gente? Algo desleal. Vou falar o que o dicionário fala, tá? Denota ausência de lealdade. Vou colocar ali no chat para vocês. É o que o dicionário está falando para mim que é. Ó. Que denota ausência de lealdade, que diz respeito aos princípios de regras estabelecidas. Então, alguém desleal é o contrário, né, de leal. E sufixo vem depois do radical, né? Então, a gente tem ali, ó, feliz, né? Felizmente. Felizmente. Esse mente é um sufixo que indica modo. Eu estou de qualquer forma? Não, é felizmente, é a forma com que se encontra. Então, deixa eu pegar aqui para vocês mais um exemplo aqui.
Exemplo. Uma coisa importante falar, que nessa aula a gente não vai pegar muito, porque para mim hoje eu quero que vocês entendam o contexto, depois nós vamos classificando. É que os prefixos e sufixos, eles têm significado. Como, por exemplo, tá ali no desse que significa negação e o mente significa modo, a forma com que se encontra o sujeito ou a palavra, todos os sufixos e prefixos, eles têm um motivo, eles têm um porquê, né? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Essa palavra que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Qual é o radical dessa palavra? Insolação. Qual é o radical da palavra insolação? Sol. Lembra sol. E aí? O que vocês acham? A Vitória está falando que é insola. Tá. É isso aí. O radical é o nosso sol, né? E aí? Que palavras que a gente pode criar com sol? Solar. Mais. Soldado. Interessante. Ensolarado, ensolarado. Isso, solidão. Oh, que legal, solidão. Palavras diferentes. Isso aí. Nós temos um radical. Tá. Então, na palavra insolação,
O radical é igual a Sol. Vocês acham que tem prefixo? Qual que é o prefixo? In. E o que significa in para vocês? Dentro? Isso aí. Tá. Então, a gente tem um radical, que é o Sol, um prefixo, que é o in, que significa dentro, né? E a gente tem sufixo. Ação. E o que significa esse ação? O que significa esse sufixo ação para vocês? Muito bem, Lilian. Por aí mesmo. Seria ação de agir, ação do sol, né? Vou colocar para vocês aqui uma definição. Vou digitar aqui. Ele tem duas formas, esse sufixo. Como eu disse para vocês, todos os sufixos eles têm um motivo, né? Eles não acontecem por aleatório. Então, forma substantivo derivado de verbos terminados em ar, né? Então, eu consigo transformar um verbo em um substantivo usando esse sufixo. Ou da ideia de ação, processo de resultado, né? Que é justamente isso aqui. Se a gente for pensar nisso tudo, então, in, ele é um prefixo que significa dentro, sol, radiação solar, e o ação é um movimento, uma ação. Então, é uma ação que me gerou uma insolação. O que é insolação? Essa entrada, né, de raios solares no sistema, no corpo, nosso corpo, literalmente, né, porque a pele humana é um órgão, vocês sabem disso. Então, a gente tem a absorção dessa radiação solar que vai causar danos no nosso sistema. Isso é insolação. Então, o que é insolação? É esse processo de absorção dos raios solares que acaba entrando nesse organismo. Por isso, esse prefixo e sufixo. Vejam que eles foram colocados aí de forma pensada, não é aleatório, não é algo que foi, né? Não, tem um motivo. Vou dar um outro exemplo para vocês, e aí para a gente achar o sufixo e o prefixo. Tudo bem? Deixa eu pegar uma palavra fácil. Aqui. Essa aqui é boa. Ó.
E aí, qual que é o radical dessa palavra? Quase, gente. Maria Luísa acertou. Alguém tem ideia por que é tarde, sem o E não em tarde? Tardinha, né? Tardezinha. O que não mudou? Tarde, né? Só tarde. Então, o nosso radical é tarde. E o nosso prefixo? Tem prefixo, aliás? Pergunta de milhões antes, né? Tem. Isso aí, Juliana. Tem. E o que vocês acham que significa em no entardecer? O que significa o em? Acontecer, Manuel. Isso aí. Nesse sentido aí. Mas, ó. Em indica início ou movimento em direção a. Então, o entardecer não é o processo do sol em que ele está, né? Ele passou pelo meio do céu, né? Ele está indo para o sentido oposto ao seu nascimento. Então, ele é um movimento. O entardecer é do meio do sol, do dia, né? Digamos assim, até quando o sol ele se põe. Então, não é esse movimento de um ponto A até o ponto que a gente não vê mais, porque ele não para ali, né? Ele vai estar. Nós que damos a volta em torno do sol. Uhum. Encarar, ensaio. Uhum. Isso aí. Percebe como quando a gente. Eu acho muito interessante isso. Depois eu vou dar um exemplo, mas vamos continuar, senão eu falo demais. Mas tá, ele ainda, o entardecer, ele tem um sufixo? Entardecer tem um sufixo, gente? Qual que é o sufixo de entardecer? Descer. Ó, vou colocar aqui para vocês. Esse forma um verbo a partir do substantivo, né? Então, quando eu coloco o ser no final de tarde, eu transformo tarde, né, sem o ele, perdão, erro meu, eu transformo esse substantivo num verbo. E essa é a função desse sufixo. Transformar o processo de entardecer. Ele é um verbo, é um movimento. Ah, vou pegar um aqui bom, ó. Vamos fazer mais uma vez um exercício rapidinho. Desalmado. Qual que é o radical dessa palavra? Qual que é o radical? Quase, Letícia. Quase. Tem uma letrinha a mais aí no
no radical? É alme. Isso, Juliana. Alme. Alme. Alme é o meu radical, né? A parte que não muda. E aí? E o meu prefixo? Qual que é o meu prefixo? Des. Isso aí, Lilia. Des. O que que significa esse des aí? Ah, vou colocar aqui para vocês. O prefixo des indica negação ou falta. Então, se eu estou falando que o meu prefixo é alma, que vem de alma, né? Eu estou dizendo que esse ser, esse ele não tem, ele nega, ele tem a falta de alma. Aí tem um sufixo. Não tem? Qual que é o sufixo? Ado. Eu botei um ponto aqui para ver. Ado. E esse ado ele serve nada mais, nada menos para transformar, né? Essa palavra, esse substantivo alma, em um adjetivo. Desalmado não é uma característica de alguém? Como que a gente sabe? Alguém é desalmado? Desalmado é uma característica. Característica é adjetivo. Então, como é que marca esse adjetivo? Esse ado no final. Desalmado. Então, gente, até aqui, alguma dificuldade em identificar prefixo e sufixo e radical? Outra coisa, lembrem-se que normalmente não vai carregar vogal o radical. Ou ela vai ser uma vogal temática, ou ela vai ser um sufixo. Alguma dificuldade até aqui. Vou ver quantos estão presentes conosco ainda. Olha, aumentamos, hein? Começamos com 2 pessoas, ela com 2, já tem 1, 2, 3, 4, 5. 11. Não, né? Até é tranquilo. Vamos tentar mais uma vez, então, só para finalizar, só para vocês cansarem, irem dormir pensando no prefixo e sufixo. Ah, essa aqui é uma palavrona. Palavra gigante. Qual que é o radical dessa palavra, gente? Prefixo é gigante, viu? Prefixo não, o radical. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil vocês identificar o radical. Encontrar. Crie uma palavra para mim com essa palavra. Pode ser uma conjugação do verbo. Encontramos.
mais? Encontraremos, encontro. Isso aí. Quando a gente usa e coloca em outra palavra, fica mais fácil para identificar o radical, que é justamente o que não mudou. Foi ali que quem foi que colocou? A Maria Luísa colocou, o Manuel colocou, a Lília colocou, que é o radical dessa palavra. Tá. Então, nós temos um radical. Né? Deixa eu voltar a palavra aqui, depois a gente acaba se perdendo. Essa palavra que iniciamos aqui, ó. Se o radical é esse, qual é o prefixo? Qual é o prefixo da palavra? Re. E o que significa esse re no reencontro? Fazer de novo. Exato. Vou escrever para vocês aqui, ó. Esse prefixo ele indica repetição ou retomada. Então, a gente sabe o que a gente vai falar do seguinte, a gente está fazendo novamente, é um reencontro, retomada, né? E a gente tem sufixo. Sim. Reencontrar. Mos. Esse mos, gente, ele é um negócio que a gente chama assim, ó. Peraí. Ó. Ele indica a primeira pessoa do plural, do futuro do subjuntivo do verbo encontrar. Tá? Então, o mos, ele vai indicar essa pessoa aqui nesse tempo. Primeira pessoa do plural. Essa é a primeira pessoa do plural do futuro do subjuntivo do verbo encontrar. Essa marca, tá? Por que esse a, né? Esse a aqui, eu vou explicar mais para frente para vocês o que é vogal temática. E aí vocês vão entender o que é, tá? Mas por enquanto, prefixo, sufixo e radical. É isso, não tem muito mais o que falar, tá bom? Eu vou passar adiante, porque a gente começou agora em vogal temática, tá? O que é vogal temática? Primeiro que é uma vogal, né? Vocês sabem o que é uma vogal. É uma vogal que liga o radical a desinências. Então, ele vai ligar esse radical, ele vai fazer essa ligação. Mas ela não vai marcar pessoa, né? O que é pessoa? Feminino, masculino. Ela não vai marcar grau, né? Número. Ela não vai fazer nenhum tipo de marcação. Ela vai apenas ligar ou esse radical com o meu sufixo, por exemplo, com algum outro tipo de terminação. Indica a conjugação verbal ou classe da palavra. O que é isso? Há muito tempo atrás vocês aprenderam as conjugações verbais, que a gente vai rever mais para frente quando for para classe gramatical. Mas algum professor de português de vocês, eu espero Deus, que falou para vocês sobre os tempos verbais, né? E a forma de conjugação verbal. Então, elas vão marcar qual tipo de conjugação é esse verbo, se é de primeira, de segunda ou terceira conjugação, tá? Mas vai marcar a conjugação que é, o tipo de conjugação, primeira, segunda, terceira. Mas ela não tem nenhum sentido semântico, né? Ela não vai mudar a palavra, ela não vai transformar a palavra em feminino para masculino, tá? Aí,
tem aqui um exemplo dos verbos, né? O verbo amar. Esse R no finalzinho aqui, ó, amar, esse R, ele é uma marca de um tempo muito interessante. E, na verdade, não é tempo, porque quando o verbo ele não está localizado em tempo nenhum, a gente chama ele de como? Vocês lembram quando é isso? Como é que é o verbo que ele não está em tempo nenhum, ele não está nem passado, presente, futuro? Alguém. Não, espera aí, deixa eu ver aqui. Alguém lembra, gente, o que é quando o verbo termina em R? Não? Tá tudo bem. Bora lá. A gente chama desse verbo do infinitivo, né? Eu uso isso daí para memorizar quando eu vou ensinar isso, que é o verbo cru, o verbo sem tempo verbal. Ele não acontece em nenhum tempo. Ah, professora, mas se eu falar vou amar, mas aí não é o verbo amar que está conjugado no tempo, é o auxiliar dele ali, que a gente chama de locução verbal. Papo para outro dia. Mas por que eu falei tudo isso? A única coisa que a vogal temática vai fazer é indicar qual é o tipo de conjugação que tem. A, E, I. A, primeira conjugação. E, segunda conjugação. I, terceira conjugação. E é como tá lá nas vogais que a gente já conheceu. A, E, I, O, U, não é assim? Vogais temáticas a gente tem 3, A, E, I, e ela vai definir A, primeira conjugação, E, segunda conjugação, e I, terceira conjugação. Mas perceba que esse A, ele não está trazendo uma desinência, ele não traz ideia de nada, ele não traz ideia de deslocamento, de intensidade, de nada. Ele só está ali realmente para prender montar aqui, ó, 3 conjugações verbais. Então, A, terminados em A, primeira conjugação, B, segunda conjugação, E, né, segunda conjugação, e I, terceira conjugação, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu coloquei aqui nesse quadro, não, deixa eu pegar aqui para vocês. Um exemplo de palavra para a gente separar a vogal temática. Ah, tá. Vem cá, vamos lá. Achei uma boa. Ó. Essa palavra aí, ó. Qual que é o radical da palavra revender? Vende. Isso aí. A gente tem aí prefixo? Re. E a gente já viu, nós já vimos que o re, esse prefixo re, ele tem uma função. Alguém lembra qual que é a função do re? Qual o significado de re? Fazer novamente. Perdão. Repetição. Isso aí.
Então, a gente tem um radical, vende. A gente tem um prefixo, né? Que é o re. E a gente tem no final duas palavrinhas que eu vou até colocar, duas letrinhas que eu vou colocar em caixa alta, ó. E e R. Esse R, ele é a marca, lembra que eu falei para vocês do infinitivo? Que é aquele estado do verbo cru, sem conjugação verbal, sem tempo verbal, um infinitivo. É esse R. Esse E que a gente tem antes, ele está unindo o meu radical vende com a minha marca do infinitivo, que é o R. Ele está ali para unir essas duas partes, o vende com o R. Ele não vai mudar, ele não vai dizer se é feminino ou masculino, não vai dar aspecto nenhum. Ele está unindo essas duas palavras. E aí é que a gente chama de vogal temática, tá? Ele vai unir, quando ele vem antes ali. Tem consoante temática também, mas a gente vai ver isso mais para frente. Tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui. Gente, eu estou aumentando um pouquinho a velocidade, porque por mais que a gente... foi quem me falou? Eu esqueci quem foi que me disse, perdão, que a gente precisava começar às 7 horas. Eu comecei um pouco antes e por respeito às pessoas que estavam na aula, eu vou finalizar essa aula às 20 horas e 40 minutos, e 45 minutos no máximo, para em respeito a essas pessoas. Mas semana que vem, nós vamos normal, tá? Das 7 às 9. Tudo bem, gente? Mas, assim, se precisar, a gente volta a falar sobre isso depois no próximo encontro. Tudo bem até aqui? Meio que superficial antes do exercício? Que a gente só entende se não tem dúvida mesmo, só quando vai fazer atividade. Ó, isso aqui é uma atividade do tipo que vem no Enem, quando nós vamos falar sobre formação de palavras, quando vier um exercício, tá? Então, ele vai te dar um texto de apoio. O desenvolvimento sustentável requer planejamento, responsabilidade, mudanças efetivas nos padrões de consumo. Trouxe um texto curto, mas normalmente vem um texto gigante, né? No trecho acima, a palavra desenvolvimento apresenta um processo de formação complexo. Sobre a estrutura morfológica dessa palavra, assinale a alternativa correta. O que a gente faz quando vê um tipo de questão como essa? Tá? Primeira coisa, ele está falando de formação de palavra, né? Apresenta um processo de formação complexo. O que nós fazemos? Vamos organizar e ver como que essa palavra foi construída. Qual é o radical dela? Qual que é se tem prefixo, se tem sufixo, se tem vogal temática, tá? Então, qual é o radical dessa palavra? O radical dessa palavra, gente, por mais que talvez pareça estranho, né? Ele é esse aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês. Ó. Esse é o radical. Partindo desse pressuposto, qual é o prefixo na cabeça de vocês? Qual que é o prefixo? Tá. Se é des, o que significa o des? Ó, vou colocar aqui para a gente otimizar nosso tempo. Des, ele traz a ideia de negação, oposição. Então, tá. O vem do verbo envolver. Então, a gente está levando em consideração, o Wallace está compartilhando conosco novamente
A lista de chamada, viu? Assinem, por favor. A lista de presença, perdão. Lista de chamada. Né? Tá, volta aqui. Se o des ele traz ideia de negação, a gente está dizendo que esse envolver está sendo negado, né? Desenvolvimento ele não está acontecendo. Tem sufixo. Mento. Muito bem. Não colocaram a vogal temática. Que lindo, gente. Cheguei a ficar emocionada agora. É o mento. O que o mento é? Ó. Ação, resultado. Forma substantivo que indicam ação ou resultado. Então, essa palavra aqui, ela vai indicar ação ou resultado. Desenvolvimento. E aí, por último, mas não menos importante, nós temos um radical, uma vogal, né? Ó. Tá. Sabemos como essa palavra foi formada. Qual é o radical, qual é o prefixo, qual é o sufixo. Aí nós vamos descobrir qual alternativa cabe nesse contexto aí, então, que a gente já sabe. A. É formada por um radical verbal, acompanhado de um sufixo diminutivo e uma vogal temática. A gente sabe que esse radical ele vem de um verbo, não vem? Mas ele tem um sufixo, acompanha um sufixo diminutivo, o sufixo dele é diminutivo, inho. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar uns 2 minutinhos aí para vocês decidirem qual alternativa tá certa. E aí, gente? Ó, a Lília disse pra gente aqui que ela acha que é a letra C. É composta por prefixo, radical, vogal temática, sufixo nominal, sendo derivada de um verbo. Vocês concordam com ela? Bom, eu acho que vocês devem estar um pouco cansados também. Eu também estão um pouquinho. Eu vou explicar para vocês o porquê que é a alternativa C, sim, viu, Lilia? Ó, é composto por prefixo. Tem um prefixo. Pronto. Tem radical. Ponto. Tem vogal temática. Então, pronto. O sufixo nominal, né? O que é um sufixo nominal? Forma substantiva que ação, indicado, resultado. Formas substantivos. Substantivo não é a classe de palavras que define, traz o nome de seres, de lugares. Então, sim, ele é um sufixo nominal, ele está criando um substantivo ali. Sendo derivada de um verbo. A palavra desenvolvimento, ela vem de um verbo. Qual que era o verbo? Vocês lembram o verbo?
Envolver. Então, a alternativa C. Por que eu tô falando isso para vocês aqui, ó? Normalmente, as questões do Enem, ele vai trazer um texto gigante e ele vai trazer as questões dessa forma aí, apresentando situações. Então, primeira coisa que nós fazemos é, vamos por parte. Ele quer saber da formação da palavra. Então, vamos ver como é que essa palavra foi formada. Assim, assim, indica isso, isso, isso. E aí, a partir daí, a gente vai encaixando qual alternativa fica melhor. Gente, pergunta sincera, ficou difícil para vocês entenderem até aqui? Foi difícil resolver essa questão depois de me ouvir por 1h e 51 minutos? Foi de boa? Não? De verdade, tá tranquilo até aqui? Eu vou deixar para vocês um caderno de questões lá na Classroom. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou separar as questões que falam só sobre formação de palavras e vou mandar para vocês derem uma olhada e responder durante a semana, para ver se surge dúvida, né? Mas por enquanto, eu gostaria que vocês não passassem adiante, que vai ter outros processos de formação de palavras. Antes de eu organizar esse conteúdo para vocês, tá? Deixa que eu vou apresentar as outras formas de organização com calma, com carinho, para não atropelar o processo. Tudo bem? Já... Tatiele, legal saber disso. Dependerei bastante e me lembrou muitas coisas que eu já estudadas também, que já tinha esquecido. Pois é, essa é a intenção do curso, né? A gente lembrar disso, porque como eu disse para vocês, isso foi conteúdo lá do 6º, 7º ano, 8º, não depende muito da região, mas normalmente é nesse período aí, tá? Lembrando de assinarem lá a lista, por favor. É um prazer tê-los comigo hoje. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu acho que esses encontros, para mim, são muito significativos, não sei para vocês, mas para mim está sendo muito bacana. Volto a dizer, às vezes eu demoro para responder, porque eu tenho uma vida muito corrida, mas assim que possível eu respondo todos vocês, tá? Qualquer dúvida, se vocês têm alguma dúvida ainda sobre qualquer coisa, a professora não ficou muito legal isso aqui, me manda que a gente vai resolver. Tudo bem? Tchau para vocês. Boa noite. Ó, o Andrei tá falando. Pode falar, Andrei. Pronto, tem como a senhora colocar esse slide lá no Classroom? Claro, claro, faço isso agora. Compartilhar agora. Certo, pronto, obrigado. Nada. Na verdade, eu vou abrir uma pastinha lá para colocar todos os meus slides, que aí vocês têm lá. Qualquer coisa é só dar uma olhadinha, tá bom? Gente, obrigada novamente. Foi um prazer tê-los. Bom descanso, boa semana, que a semana só está começando. E é isso aí. Beijão a todos. Tchau. Lista de presença pelo WhatsApp. Alguém pode compartilhar lá, por favor? Copia o link aí para ela, gente, que eu vou encerrar aqui. Bom, beijão, gente. Tchau, até semana que vem, né? Bons estudos para vocês.